Olá, nessa nova videoaula do PowerShell nós vamos aprender a consultar as features, essas características do nosso Windows Server 2019 Core, acrescentá-las, ou seja, instalá-las, e removê-las, ou seja, desinstalá-las. Se você por acaso ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e, se gostar desse conteúdo, deixe seu like, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Sem mais delongas, vamos aqui no nosso Windows Server Core, logar, e antes de mostrar as características da Future, observe o seguinte, eu tenho a janela do PowerShell. A gente viu que se eu digitar do CMD, se eu digitar PowerShell, eu vou iniciá-lo. Mas se por acaso você se distrair, clicar aqui no X e fechar. Veja que o botão direito e o botão esquerdo não permite que você abra uma nova janela. Mas se você apertar o Ctrl Alt Del novamente, ele vai abrir várias opções, dentre elas o próprio Task Manager, aquele gestor de tarefas. Ao abrir o Task Manager, eu posso ver os vários atributos, os processos que estão disponíveis, a performance da nossa máquina, os usuários, tá? E o que os usuários estão executando, tá? Detalhes mais complexos e os serviços que estão no ar. E com isso eu posso fazer toda a gestão de serviço, iniciar, abrir, buscar. Então eu posso fazer toda essa gestão de serviços pelo próprio Task Manager do nosso Windows Server. Além disso, eu posso vir no File, Run Task e digitar PowerShell, e com isso eu vou abrir uma janela do próprio PowerShell. Nessa janela eu posso executar minhas tarefas. Veja que mesmo que eu não tenha fechado o Command, eu posso apertar o Ctrl Alt Del e abrir o Task Manager e ter o meu nosso PowerShell. O primeiro comando que a gente vai ver aqui do nosso PowerShell é o get-windows ftab, Windows Feature. Com isso, eu vou poder ver todas as features que estão disponíveis no nosso Windows Server. Desde que ele demora um tempo, quando são muitas features, ele vai coletar todas e ver os nomes e vai nos apresentar quais que estão disponíveis para instalação, quais que estão instaladas, quais que já estão removidas, tá? Então com isso eu vou poder saber o que eu posso acrescentar no nosso Windows Server Core. Veja que ele rolou aqui várias e aparece algumas ticadas do lado esquerdo, e as que estão ticadas do lado esquerdo, que ou seja, que estão instaladas, lá aparece a palavra instalada. Outras que estão sem nada podem estar removidas e outras estão o quê? Disponíveis. Então com isso eu posso fazer a gestão. Pois professor, mas se eu quero buscar uma que tenha um nome específico, por exemplo, inicie com AD e veja que a Future é o que vem aqui a seguir, tá? Então eu boto AD asterisco, vou ver todas as features que iniciam com a palavra AD, tá? Ele vai mostrar para você essa coletânea. Então é aguardar um pouco que ele vai mostrar aqui todas, por exemplo, o certificado do AD, vai mostrar todas elas, inclusive com isso eu tenho o próprio serviço de certificados, eu tenho o domínio, que é o Domain Service, eu tenho a federação, tá? Então todos os atributos, mais tarde quando a gente falar de Active Directory, a gente vai comentar, para isso eu tenho que ter instalado essa feature para que isso funcione, ok? Vamos supor, não quero AD, eu quero tudo que tem a palavra server, que pode ser no início, no meio ou no fim. Então eu boto um asterisco antes, um asterisco depois, e onde ele encontrar a palavra AD, ele vai colocar, inclusive vai estar o Active Directory Right Manager Server, tá? Vai estar lá o quem? O Web Server e Yes. Uma coisa que você vai ver é que essas features todas, elas estão o quê? Disponíveis, estão available. Então eu posso instalar qualquer uma delas. Algumas dessas features vai exigir um reinício da máquina, outras não. Tá? Então, vamos supor, eu escolhi aqui uma feature simples. Então vamos escolher para o nosso servidor web, que é o nosso web server. Então, -name, web server. Recomendado é que eu faça isso daqui primeiro, que ele vai me garantir se eu digitei o nome correto. Estando digitado correto, em vez de usar o get Windows Feature, eu vou usar o que? O install Windows Feature. E ele vai começar o processo de instalar essa feature que estava no status de available. Ele agora vai fazer o processo aqui em cima de quê? Start Installation. E ele vai fazer isso até atingir 100%. No caso, essa feature aqui, como a gente vai ver daqui a pouco,
ela modifica alguns atributos do meu Windows Server que não permite que isso seja feito com o Windows carregado. Então ele vai exigir um reinício. Outras features, como eu vou colocar uma complementar, eu vou poder instalar com o servidor no ar. Então, o ideal é que vocês se familiarizem e saibam quais as features que vão precisar de reinício, ou faça num ambiente de teste para ter essa noção, e sempre instalem todas as features que serão necessárias para aquele servidor de antemão, ou estipule uma janela de manutenção quando você pode parar o servidor para não estar atendendo mais a sua rede para complementar, ou seja, instalar as novas features. Então qualquer ação no servidor, seja atualização de pacotes, seja instalar features, eu recomendo que vocês o façam no momento de uma janela de manutenção onde não tem usuário, não vai ter nenhum problema aí no nosso servidor. Observa que avançou lá a questão da nossa feature e ele agora falou, olha, web server, sucesso, precisa de reinício? Não. Tá? Nesse caso aqui ele não pediu reinício porque eu já tinha instalado e removido o web server dessa máquina. Se for a sua primeira vez, ele vai dar aqui o restart nele para fazer aqueles ajustes que eu comentei. Vou querer botar uma outra feature que tenha a palavra web. Tá? Melhor, desculpa, eu tenho que ver no get feature primeiro qual é o nome, porque a instalação sempre tem que ser o nome específico da feature que eu quero. Veja quantas eu tenho aqui com a palavra web. Então eu fui lá, instalei lá o web service, tá? Apareceu várias features, mas imagina que eu quero fazer o Management Tools, que é o Web Management Tools. Então eu venho aqui no install web e aí eu vou botar o Management. Eu estava botando tudo com os caps corretos, mas só para mostrar para vocês que isso não é necessário. Eu estou deixando o Web Management, tanto que o Management Tools eu escrevi com caps diferente do nome da feature. Ele vai buscar. E ao contrário de um Linux, o Windows não é case sensitive quando ele espera esses parâmetros, seja os seus utilitários, seja os pacotes. Então, apesar de ser recomendado que você use o case para ficar mais agradável visualmente e você conseguir ler, porque você vai saber que esse manager é o início de uma palavra e tools a mesma coisa. Então aqui você foi com sucesso, instalou. E o processo de remover é de forma análoga. Então, se eu quis remover, a gente vai usar qual o comando? Uninstall. Então eu posso fazer uninstall Web Server Manager Tools e depois eu faço o Web Server. Observa que ele reclamou. Agora, se eu fiz o uninstall apenas do Web Manager Tools, ele vai deixar de instalar. Por quê? Essa feature, tá? Ela precisa que você já tenha instalado quem? O nosso web server. Então, primeiro você faz o processo análogo ao que você tinha feito anteriormente. Você instala as features complementares e depois de ter instalado a feature principal. Então, no caso, eu botei o Web Manager Tools depois de ter instalado o Web Server. Agora a mesma coisa, eu vou desinstalar o Web Server após ter desinstalado quem? O Web Manager Tools. Ok? Mas professor, eu quero fazer tudo isso numa sequência. O que pode ser feito é você instalar essa sequência através de vírgulas. Tá? Então, eu coloco o primeiro que eu quero, vírgula, o segundo que eu quero. Eu vou esperar concluir essa remoção para a gente fazer o ciclo da instalação. Tá? Eu coloquei sem a vírgula só para mostrar para vocês que não é simplesmente dizer o nome e ir enumerando. Eu tenho esse detalhe aqui da nossa necessidade de fazer o quê? Uma vírgula. Então eu vou lá botar o web server, vírgula, web, o nosso web management tools. E em vez de usar uninstall, eu uso quem? O install. Então ele vai fazer primeiro o web server e depois
Web Manager Tools. Então, se eu queria instalar várias features numa sequência específica, eu vou enumerando essa sequência através de vírgula. Então, ele vai fazer a primeira instalação do Web Server, depois ele vai abrir a sequência do Web Management Tools. Então, eu já vou dar um scroll aqui, para que a gente consiga ver melhor. Observe que se eu der um scroll muito grande, vocês não veem aqui o prompt, porque ele assume que aquele segmento vocês estão enxergando. Então, só para a gente ver a evolução, observe que na instalação ele demora um pouco mais de tempo, porque também ele está colocando as duas features, eu estou rodando aqui na máquina virtual, mas o importante que vocês estão vendo aqui é que tanto eu posso instalar uma feature quanto eu posso instalar duas. Nesse caso aqui, observa que no uninstall ele falou que precisava restartar, da mesma forma no meu install ele falou que precisaria restartar a máquina para que aquela ação fosse feita apropriadamente. Então, install feature, web server, menu tool, mas agora aí está sendo feito com sucesso. Veja que aqui ele enumerou as várias, tá? Features, e se eu for olhar, em vez do meu install, usar o get, observa que ele vai me mostrar que as duas features elas estão o quê? Instaladas, mas elas estão funcionais? Não, porque o próprio warning me sinaliza que eu preciso reiniciar para que elas funcionem. Então todo mundo pode fazer shutdown /R e define o tempo. Eu quero 1 segundo, 2 segundos, vamos definir, por exemplo, 4 segundos. Então em 4 segundos ele avisa a todo mundo que o servidor vai desligar e em seguida reinicia. Então pessoal, eu vou só esperar dar o boot para mostrar para vocês que a feature está no ar, mas a gente viu que pelo processo já estava instalado, então estaria no ar, só precisaria desse processo de seguir. Mas eu quero que vocês vejam aqui que ele está deixando o Windows Ready, mas essa feature precisa de um tempo aqui para ser concluída. Concluiu, agora é Ctrl Alt Del e botei o meu ambiente aqui gráfico. Eu posso tanto fazer direto daquela forma ou através aqui do comando PowerShell. Get Windows, get Windows com tracinho feature get Windows, vou botar um traço a mais, desculpa, feature, e aí eu vou especificar, por exemplo, web server, web management, e vou botar até um asterisco, nem quero escrever tudo. Ele vai buscar todas as features que iniciam com web server e depois tem web management. Então se tiver mais de uma feature que começa com web management, ele vai exibir aqui também. Veja que esse tempo de demora vai depender, porque nessa máquina não tinha terminado de carregar tudo, e começando com o Web Manager, além daquele que eu instalei, que era o nosso Tools, que instalou uma console, ele não instalou o que é? O Manager Compact e o Management Service. Então se eu quiser eu posso complementar com esses outros. Tá? Então nós já vimos aqui o Get Windows Feature, nós vimos o Shutdown para reiniciar, né? Além disso, nós vimos o Install Windows Feature para acrescentar uma funcionalidade e o Uninstall Windows Feature. Vimos também que não é colocar as features separadas apenas, eu posso fazer isso através de vírgulas. E aí eu estabeleço a sequência pela qual elas serão instaladas. Então, se eu tiver pré-requisitos, com isso tudo fica sendo atendido. Então, pessoal, com isso eu vou parar esse vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal se ainda não fizeram, tá? E deixe o seu like. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.